Olá, seja bem-vindo ao canal Cristo Salva TV. Que bom que você chegou até aqui. Aproveite e se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber em primeira mão todas as nossas atualizações. Eu quero te convidar e te encorajar a abrir o seu coração e receber essa mensagem, pois eu tenho certeza que você será marcado e impulsionado a viver o extraordinário de Deus. Bom vídeo! Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Ah, para com isso. Fala para o irmão que está ao seu lado. Irmão, para com isso. Isso. Agora olha para mim. Boa noite, irmãos. Fala, boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Agora fala para o irmão. É assim que dá boa noite. É assim que dá paz do Senhor. Amém? Vocês estão de ressaca? Deixa eu ver, quem estava no culto da manhã? Deixa eu ver. Esses aí tem até uma chancezinha de ter um argumento. Os demais não, dormiram até agora, uai. Eu não é. Irmãos, mas é sempre uma alegria, né? Estar aqui junto com os pastores de vocês, estar junto com a igreja. Eu não vim aqui na intenção de pregar, eu vim aqui porque na casa do Vilela é um verdadeiro descanso. Nós estamos vindo de um ritmo muito intenso de trabalho lá na igreja. Eu inventei moda lá de comprar uma chácara. Depois você fica pensando, meu Deus, para que eu inventei essa moda? Né? Então a gente está vindo de um trabalho muito intenso. Esse final de ano nós tivemos um roubo lá na chácara, onde tivemos um prejuízo de R$11 mil, entre ferramentas, materiais, e arrombaram a casa lá onde nós tínhamos já mobiliado para receber um caseiro. E, enfim, fomos somar tudo, deu R$11 mil de prejuízo. E aí nós tivemos que trabalhar para poder colocar o caseiro. Nós ficamos trabalhando ali 15 dias, eu mais um outro irmão ali naquele lugar. Colocamos o caseiro lá dentro, o caseiro mais 2 cachorros. Pegamos as ferramentas, do jeito que estávamos, nós fomos para a igreja fazer uma reforma também lá na igreja, que estava precisando. Porque já temos 2 anos que a gente não mexe na reforma da igreja. E o ano passado nós enviamos um casal de missionários para o Ceará. Então, tudo que nós recolhemos aquele ano, aquele final de ano, foi tudo destinado para... Nós não ficamos com um tostão, a igreja local não ficou com um tostão. Todo o dinheiro recolhido aquele final de ano foi tudo para tirar esse casal daqui de São Paulo, para mandar eles para o Ceará. Então, a igreja ficou assim, largada, né? Porque a opção não é coisas, a opção é pessoas, né? Mas aí nós falamos para a igreja, meus irmãos, mas também chegou a nossa vez, chegou a nossa hora, e vamos ser radical. Aí nós fomos radical mesmo, derrubamos o teto velho, colocamos drywall em tudo, compramos iluminação nova, demos um tratinho no som da igreja que estava precisando, mas o pessoal entrou na igreja lá para gente, eu estou em outra igreja, nem pedi a carta, falei, não sei não, pode ficar aqui mesmo. Então nós estamos vindo de um ritmo intenso. E aí... E por incrível que pareça, um dia antes das minhas férias, nós íamos ficar uns 4 dias na praia, eu peguei um resfriado muito forte. E aí, fiquei esses 3 dias lá na casa da praia, sem sair dentro de casa, não tinha como. Muita febre, muito cansaço do corpo. E aí, a Sandra estava conversando com a Sandra, e as 2 Sandras se acertaram, e aí falaram, olha, então vem para cá. Falei, eu vou. Chama para ver se eu não vou. Aí, irmãos, lá na casa do Vilela é um verdadeiro descanso. É um refrigério mesmo, né? E, inclusive, tem um pouco a ver com a palavra que nós vamos falar aqui um pouco sobre o refrigério, sobre a importância da comunhão. A comunhão traz refrigério. Irmãos, eu estou saindo daqui bem, estou saindo sarado, tranquilo, descansado, sabe? Porque na casa do Vilela, irmãos, não tem esse negócio, levanta, vai para a cama dormir. Ele dormiu, passa por cima dele. Deixa ele na sala mesmo. Aí, irmãos, o pessoal passa mesmo, eles passam, aí você acorda com os negócios da sola do sapato caindo na sua boca. Mas é bom que ninguém interrompe o seu sono, ali mesmo você dorme, né? Eles dão papinha para você ali dormindo. Aí eu falei, Vilela, o chuveiro queimou, Vilela. Desliga lá o disjuntor que eu vou lá arrumar. Ele falou, não, aqui a gente não desliga disjuntor não, é com o disjuntor ligado. Eu falei, meu Jesus... Não tentarás o Senhor teu Deus. E ele foi lá, irmão, sem desarmar um disjuntor, foi lá e pegou no negócio lá. Falei, meu Deus, vai morrer. O Du vai tomar conta daquela igreja, vai ser o líder da igreja, vai tomar conta de tudo.
E aí, irmãos, então eu não vim nem na intenção de pregar, mas ontem ele não estava bem. Ele falou, então você prega. Eu falei, não, Vilela, você prega. Não, você prega. Não, você prega. Eu quero te ouvir. Não, eu quero te ouvir. Não, eu quero te ouvir. Aí ficou de manhã, ele pregou. Porque ele amanheceu, irmãos, ele abriu a camiseta dele assim, tinha um S aqui. Hoje eu estou bem. Não, eu podia ter pregado. Podia ter pregado. Então prega, ué. Aí ele pregou. Eu acho que ele estava tão animado, acho que ele estava com a intenção. Ele falou, não, ele vai deixar eu pregar à noite também, quer ver? Oi. Então, irmãos, eu queria ler um texto aqui, que é um texto... Falar de comunhão e não ler esse texto é quase que impossível. Falar de fé e não falar de Hebreus 11:1 é quase que impossível. Falar de fé e não falar do cego de Jericó. Falar de fé e não falar da mulher do fluxo de sangue. Falar de fé e não falar de Abraão é quase que impossível. E por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que elas carregam em si não a síndrome da renovação, mas a síndrome das novidades. Por isso que nós vivemos numa geração de crentes que eles não sossegam dentro das igrejas. Eles estão que nem beija-flor, eles estão aqui, beijam um pouquinho aqui, pegam um pole ali e experimentam de um cantinho e outro. Sabe por quê? Porque eles não estão na intenção de viver novidade de vida, eles estão na intenção de procurar novidade. E assim, na verdade, a Bíblia não tem novidade, a Bíblia já está escrita. Quem renova é o Espírito Santo. Então, quando um pastor, alguém vai ler um texto, e é aquele texto que já leram a semana passada, tem gente que até se escandaliza, mas de novo, você vai buscar o renovo de Deus. Então, quem renova é o Espírito Santo. Amém, pessoal? Porque, poxa, eu já conheço a passagem do cego de Jericó, lá vem eles falar que o cego de Jericó, clamou o Senhor, que não sei o quê, lá vem eles falar da mesma coisa. Esse é o problema, é que você não deixa o coração aberto para o Espírito Santo te renovar. Então a Bíblia não tem novidade, a Bíblia fala, inclusive o próprio Jesus falou, olha, quem remover alguma coisa que está escrita aqui, quem acrescentar vai ver comigo. As maldições que tiver nesse livro vai vir sobre a pessoa que fizer isso. Então, não tem o que mexer. Agora, quando nós estamos pregando a palavra de Deus, o Espírito Santo ele vai movendo, amém ou não? É Ele que vai mexendo, né? O Espírito Santo, a palavra de Deus, ela é a espada do Espírito. Na medida que a espada vai sendo desembainhada, o Espírito Santo ele vai cortando o que tem que cortar, ele vai abençoando o que tem que abençoar, ele vai tocando os corações, vai quebrantando, vai fazendo o que deve ser feito no coração de cada um, amém ou não? Hoje de manhã eu tive uma experiência tremenda aqui com o louvor, não desmerecendo o louvor da tarde, mas os meninos cantaram uma segunda música aqui, muito tremenda, aqui, falando sobre a gente ajoelhar os seus pés, abraçá-lo, né, pegar nos seus braços. Irmãos, eu sou um cara assim, para arrancar uma lágrima de mim é meio difícil, nordestino ré arretado, sabe? Mas hoje não teve jeito não, a lágrima já desceu. No norte nós temos uma expressão mais forte, assim, a lágrima já desceu. A lágrima já desceu essa manhã aqui. Então, irmãos, mas por quê? Foi as mesmas músicas que eu ouço, lá na igreja também canta essa canção. Mas o Espírito Santo, ele veio trazendo um renovo. Não precisou ir procurar em outra igreja, não precisou ir procurar em outro pastor, não precisou ir lá atrás de um evento gospel. Não. Os próprios irmãos aqui da comunhão, da união, da unidade, foi que promoveu isso através do Espírito Santo. Então nós vamos ler esse texto aqui. Se você não gostar, eu sinto muito, procurei salvar a tua vida. Salmo 133. Ô Vilela, ai não, de novo. Inclusive na pregação do Vilela, ele citou algumas coisas importantes. Mas eu quero, irmãos, trazer essa passagem com um entendimento bem simplificado, bem cotidiano, bem a nossa cara mesmo, sabe? Bem contextualizado, como se o texto foi escrito hoje, como se o texto foi escrito a semana passada, sabe? E nós precisamos de um evangelho assim, de um evangelho que se identifica com o que nós estamos vivendo. E a primeira coisa que eu quero mencionar para você desse salmo
que é um salmo de Davi. Você sabe que todos os salmos, nem todos foram escritos por Davi, ou existem outros escritores que fizeram um papel de salmista ali nos salmos. Mas esse foi escrito diretamente por Davi. E esse salmo, ele tem um histórico interessante, esse salmo. Esse salmo, ele foi escrito pós-exílio Babilônia. Então, a história dele já demonstra a sua essência. Muitos que não viveram em união não puderam sair da Babilônia, ficaram presos lá. Ficaram lá nos seus conceitos. E quem saiu da Babilônia? Foi o povo que ficou juntos. O povo que vivia união. O povo que vivia unidade. O povo que entendia o que é relacionamento. Então, esse povão todinho foi que saiu do exílio da Babilônia. Se eles tivessem dividido entre eles, talvez a metade sairia e a metade não sairia. É uma coisa interessante que quando houve o exílio também, a saída do Egito, uma das coisas que Moisés foi incumbido de fazer é junta o povo. O que Moisés foi incumbido de fazer? Junta o povo, ou seja, junta o povo nas casas, faz um rango, mata um cabrito, faz um rango, pega o sangue daquele animal, coloca nos umbrais da porta, para identidade de que aquela casa ali é uma casa que tem vida, e junta o povo. E ele fala uma coisa interessante, ele fala assim, ó, o cordeiro que vocês matarem, se for muito para aquela família, olha o que ele fala, ó, chama os vizinhos, chama os outros. Irmãos, eu falo para você, Jesus é muito para você? Ele é muito para você ou não? Lógico que é, irmãos. Jesus é muito para nós, não dá para comer sozinho. Não dá para desfrutar sozinho. Nós temos que chamar os amigos, temos que chamar os vizinhos, temos que chamar as pessoas, porque Ele é muito para nós. Amém ou não? Não podemos desperdiçar o corpo de Cristo, não podemos desperdiçar esse chamado, a morte na cruz do Calvário, não pode ser desperdiçada, tem que chamar outros para comer com a gente, amém ou não? A Santa Ceia não é só para o Eduardo, não é só para o Vilela, não é só para mim, a Santa Ceia é para todos aqueles que creem, e nós que temos o sangue sobre o umbral da nossa vida, nós temos que ir lá chamar aqueles e falar, olha, vem porque o cordeiro é muito para nós, tem bastante, vai sobrar muito, amém ou não? Porque o nosso Deus, Ele é grande, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele é grande, Ele dá para muitos comerem, e cabe à igreja ir chamar essas pessoas para vir comer do sangue, para vir comer da carne e beber do sangue do cordeiro. Então, o histórico desse salmo, ele já evidencia a sua importância no meio da comunidade cristã. Aliás, irmãos, nós podemos até ampliar. Esse salmo, ele mostra a importância que ele tem para a humanidade. Porque no mundo que nós vivemos hoje, no mundo violento, no mundo onde as pessoas, cada um luta por aquilo que está diante do seu próprio umbigo, um mundo que está caótico, onde as pessoas não se dão mais bem, as pessoas não ajudam mais uma a outra no trânsito, pelo contrário, se você alguém bater no seu carro, já é motivo de briga. Então as pessoas elas não sabem dessa realidade, do que esse salmo vale para a humanidade. E quem vai sair da Babilônia? Quem será arrebatado quando Jesus voltar? Quem é que vai sair do Egito? É aqueles que vão viver em unidade. É aqueles que estarão juntos e serão arrebatados e o verão nas nuvens, amém ou não? E nós vamos ter que estar juntos. Nós temos que estar juntos. Irmãos, tem duas coisas que a Bíblia cobra para os últimos dias: unidade e ocupação. Crentes desocupados são crentes que mostram o sinal da volta de Cristo. Porque a Bíblia fala assim que naquele grande dia, quando o Senhor vier, Ele quer ver os seus servos servindo, ocupados. Deus vai buscar uma igreja ocupada, irmãos. Uma vez o pastor Joel, ele falou uma frase, que essa frase ficou no meu coração. Ele falou assim, olha, você tem um projeto grande, não entregue o seu projeto grande para desocupados. Entrega para pessoas que têm ocupação. Aí ele falou assim, sabe por quê? Porque as pessoas ocupadas, elas já têm estímulo para o trabalho. Elas são estimuladas já, porque elas são ocupadas com uma coisa, com outra. Por isso que nós, como obreiros, às vezes a gente fala assim, poxa, mas eu tenho tanta coisa na igreja,
e nós vamos receber mais ainda. Porque Deus não vai confiar os seus projetos, o seu reino, na mão de gente desocupada. Os nossos pastores, nenhum pode ser chamado ao ministério se eles não tiverem ocupação secular. Pastores que tiveram, pessoas, que tiveram dificuldade com o trabalho, trabalhava 6 meses numa empresa, não ficava mais um no outro, nunca teve um registro de 4, 5 anos dentro de uma empresa. Essas coisas a gente avalia na vida de um pastor, lá na igreja. Porque a gente entende que aquele pastor ele tem uma tendência. Que tendência? Tendência à desocupação. E essa tendência, ela pode refletir no reino. E depois é gemido. Então, nós temos que entender que Deus, Ele quer gente que já tem um estímulo à ocupação. E esse salmo, irmãos, ele vai falando de coisas tremendas. E a primeira coisa que eu quero me ater nesse salmo é a expressão dele. A Bíblia fala assim: ó, quão grande e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, e que desce sobre a barba de Arão, e desce a orla das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, e com o que desce sobre os montes, como o que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Irmãos, aqui o salmista, ele dá uma expressão de admiração. Oh! E essa expressão de admiração, a gente pode colocar várias frases nela. Oh, como seria bom se os irmãos entendessem o quão bom os irmãos vivem em união. Por que eu falo dessa frase? Porque tem gente que tem dificuldade de entender isso. Tem muitas pessoas dentro da igreja que elas não vão conseguir arrancar essa admiração do seu Deus. Porque são pessoas que elas têm dificuldade com relacionamento. Elas têm dificuldade em viver em união. Você já viu pessoas que elas têm um espírito da desarmonia? É muito natural quando uma mulher nova convertida junto com o seu marido, aí vai ter o primeiro aconselhamento, é muito natural as mulheres se reclamar assim: pastor, ele chega aqui, a roupa está limpinha, a casa está tudo limpinha, comidinha com aroma no ar, pronto para receber ele e tal, e a gente está aqui com as crianças, a gente assistindo um filme, assistindo um desenho, esperando ele chegar para todo mundo jantar. E ele já chega já empurrando a porta, fazendo barulho, jogando a marmita em cima do sofá. Ah, está vendo, vocês não fazem nada? Ou seja, aquela mulher estava com seus filhos em harmonia, esperando o infeliz chegar. Mas o infeliz, além de infeliz, é endemoniado. E o bicho já chega com as mãos atrofiadas para cá. Porque ele não consegue entender que existe um ambiente de harmonia ali. E o papel dele é manter aquilo. Chegar, gente, vocês estão bem aí, que vocês estão assistindo? Pica-pau. É ou não é? Que legal, está todo mundo com a mamãe, com o papai, está todo mundo com a mamãe e tal, com o papai é difícil, né? Está todo mundo com a mamãe e tal, e aí a comidinha, vamos jantar então, gente? Ô papai, vamos lá. Ele mantém a harmonia. Agora imagina, um homem que mantém uma harmonia desse, aí ele mantém a harmonia com a esposa também. Ele vai levar essa harmonia e Deus vai abençoar, não vai? Porque ele é um mantenedor de harmonia. Mas tem gente, irmãos, que tem dificuldade. E aqui essa expressão, irmãos, poxa, como seria bom se alguns irmãos na igreja, se alguns irmãos dentro da família, se alguns maridos, se algumas esposas, se alguns filhos, puxa vida, como seria bom se eles entendessem o quão bom e suave que os irmãos vivam em união. Como seria bom. Essa expressão, eu posso usar ela assim também. Se nós pudéssemos repreender todos os demônios da face da terra, que manipulam
as emoções das pessoas, que manipula a vida sentimental das pessoas, que manipula o sistema nervoso das pessoas, que impede delas viver em união. Porque existem demônios que manipulam um espírito de contenda. A Bíblia fala assim, olha, que uma das coisas que Deus abomina é os irmãos que levam contenda, que façam contenda, que semeiam contenda entre as pessoas. Deus abomina por quê? Porque o espírito que move aquela pessoa é o mesmo espírito de Satanás. Então, se Deus abomina Satanás, infelizmente, alguns serão abomináveis também. Porque são pessoas que ela vai na sua casa, ela não vai ter comunhão com você, ela não vai assistir um filme com você, ela não vai ali buscar entendimento de um versículo bíblico, ela vai lá para jogar uma semente do inferno, do cão. Então, irmãos, olha, como seria bom se o diabo pudesse ser repreendido a ponto dele não tocar nas emoções das pessoas. Mas o sentimento aqui absoluto, né, do salmista é: ó, quão bom é que os irmãos, quão bom e suave que os irmãos vivessem em união. E aí ele começa então a comparar essa importância da união com algumas coisas que diz respeito ao Espírito Santo. Com algumas coisas que diz respeito ao Espírito Santo. Então o que acontece? O que nós entendemos nesse texto é que a comunhão, o bom relacionamento, porque comunhão aqui, irmãos, não é só paz do Senhor, irmãos, dá um abraço aqui, ó, dá um abraço nos 4 ou 5 aí antes de ir embora. Não é uma recepção. Comunhão aqui, irmãos, ele está falando de nós lutarmos para um bom relacionamento. Amém ou não? É nós pagar um preço por um bom relacionamento. É por isso que ele está admirado, porque ele sabe que não é uma coisa fácil. Não é fácil, irmãos. Tem alguns irmãozinhos que misericórdia. Só o poder de Deus. Um irmão chegou e falou assim: pastor, essa mulher aí, pastor, não adianta não expulsar demônio dela não. Pastor, essa mulher aí, ela foi predestinada a ser isso aí. E o pastor, cheio de amor, falou: não, nós com a oração ajuda tudo, resolve. Mas pastor, nós já fizemos essa tal de oração, pelo amor de Deus, não deixa ela encostar perto do senhor não. Falei: não, irmão, vamos amar, vamos e tal. E aí houve um culto de libertação lá, e aí trouxeram a irmãzinha, e aí o pastor botou a mão na cabeça dela e falou: em nome de Jesus, Satanás, sai dela! Ela saiu e Satanás ficou. Aí o diabo falou assim: poxa, estou me sentindo tão bem agora. Obrigado, pastor, pela oração. Puxa. Irmãos, tem gente que é difícil, gente. Tem gente que ela não fica endemoniada, ela se endemonia. Tem gente que o diabo não entra nela, ela entra no diabo. Mas a Bíblia está falando aqui, irmãos, que quando ele fala assim, quão bom, por que ele deu tanta importância para esse tão bom? É porque ele está falando assim: puxa vida, mas nós podemos vencer. Amém ou não? Nós podemos vencer. Esse irmãozinho aí difícil, essa irmãzinha aí difícil. Mas ele falou assim: puxa, mas como seria bom se nós conseguirmos vencer? E nós temos que lutar para isso. Porque a volta de Cristo, ela necessita de que a igreja esteja junto, de que os irmãos lutem por essa comunhão. Aqui o Du estava falando sobre o apóstolo Paulo, a personalidade dele, o jeito dele. E é impressionante assim como aquele homem era ímpeto em algumas coisas. Ele entregava alguns irmãos para Satanás. Falava assim: Satanás, acaba com a tua vida. Tomara que pegue, para que o corpo padeça, para que a alma pelo menos se salve. Né? Paulo, ele dá uma recomendação para um relacionamento dele, ele falou assim: ó, cuidado com o Alexandre, o latoeiro. Camarada aí causou muito dano aqui. Não dá púlpito para ele não. Paulo, ele era enérgico. Só que ao mesmo tempo que você vê um Paulo tomando as atitudes necessárias, ao mesmo tempo você vê um Paulo pagando o preço. E uma coisa que eu acho interessante é que na lista de sofrimento do Paulo, na lista de sofrimento dele, ele falou assim: ó, nudez muitas vezes, fome muitas vezes, naufrágio muitas vezes, ele vai falando. Aí no meio daquela lista ele fala assim: e não era fácil também com os falsos irmãos. Irmãos, aqueles falsos irmãos, aquilo ali era a tribulação de Paulo.
Acho que Paulo preferia andar num navio sabendo que ia naufragar do que andar com falsos irmãos. Então hoje nós temos aqui uma variedade de situações que o objetivo central é fazer com que nós viemos viver desunidos entre nós. E é muito triste você ver irmãos orando em língua estranha, mas quando se estranha com o irmão, fala, não quero papo com ela, não quero papo com esse irmão não. Ele vai cuidar da vida dele, eu vou cuidar. Irmãos, a mesma linguagem do mundo. O povo do mundo que faz assim. Ela no canto dela e eu no meu canto. Porque comigo é assim. Escreveu, não leu, o pau comeu. Eu sou crente, mas não sou trouxa. E aí vai manifestando, irmãos, vai manifestando uma linguagem não apropriada, uma linguagem que é a linguagem do mundo. Eu estava falando na igreja esses dias sobre o espírito do anticristo. A Bíblia fala assim que muitos já se fizeram anticristo. Irmãos, muita gente dentro da igreja se fazendo anticristo. Com atitudes anticristãs. O que é anticristo? É um espírito que é anti as coisas de Deus. Tudo que está relacionado a Deus tem um confronto. Tudo que está relacionado a Deus é uma reprovação. Tudo que está relacionado a uma resistência. Tudo que está relacionado a Deus é uma resistência. Isso é um espírito anticristão, é o espírito do anticristo. E a Bíblia fala que muitos já se fizeram. Hitler se fez anticristo por causa desse espírito que dava característica para ele. E eu vejo, irmãos, alguns irmãos dentro da igreja que eles começando a pegar a forma do anticristo. O anticristinho. Porque ser cristão, o que é ser cristão? Pequenos Cristo. E o que é um anticristão? É um pequeno anticristo. Né? Você não é famosão, mas as suas atitudes dentro da igreja, dentro da sua casa, mostra que o espírito que move você, que te forma, não é o espírito de Deus. É qualquer outro, pode até ser o seu mesmo. Mas de Deus não é. De Deus não é. Sabe? Um irmão chegou e falou assim, pastor, Deus tocou no meu coração que esse mês não precisava dar o dízimo. Que o que importava era o meu coração. Eu falei, Deus te falou? Você acha que Deus vai te falar uma palavra onde o recurso financeiro não chegue na igreja? Irmãos, isso é qualquer espírito, menos Deus, pelo amor de Deus, não vem com esse papo acima de mim não. Que eu avanço dentro do seu bolso, pego tudo. Vem com esse papo para cá. Irmãos, e existem algumas filosofias dentro da igreja com relação a isso, que, irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Nenhuma palavra o Espírito Santo te daria, impedindo que um recurso financeiro chegasse na igreja, de jeito nenhum. Não, mas Deus, eu senti de Deus que não precisava dar esse mês, porque Deus falou que conhecia o meu coração. Irmãos, não foi Deus que te falou, irmãos. Foi Satã. Foi Satã. Foi o Drácula. Foi Fred Krueger. Menos Deus. Porque Deus jamais ele ia falar algo para você, que o que ele falasse ia impedir um recurso financeiro chegar na casa dele. De jeito algum. Então assim, a Bíblia fala, olha o que Paulo fala, olha, ele falou assim, provai todos os espíritos. Paulo falou. Ou seja, nós temos que andar antenados dentro da igreja para saber qual é o espírito que move o coração das pessoas. Né? Você lembra aí, não sei quem foi dos irmãos que citou aqui, que um dos apóstolos chegou lá, não, Senhor, esse pessoal aí, eu vou te falar, povo difícil, esse povo aí que é judiado do Senhor, não, é muita injustiça, quer que nós ora e manda fogo do céu e queima essas pragas tudo. O que Jesus falou para eles? Jesus olhou assim, Jesus podia ter falado, os caras me protegendo, sou o bambambam, hein? 12 homens do meu lado, tudo segurança, trabalha 24 horas, esses caras aí para me proteger. Jesus fez isso? Jesus falou assim, cara, que espírito vocês são, meu? É qualquer espírito, menos Deus, não foi Deus que mandou vocês fazer essa oração. Não vem com esse papo que Deus tocou no seu coração para mandar fogo, porque Deus não vai fazer isso. Porque não é o espírito que move. Então, ele está falando aqui com bom e com suave. Aqui sim é o espírito de Deus, porque é bom. Irmãos, ele fala que viver em união é bom. Pode não ser muito bom. Para minhas questões pessoais, talvez eu não gosto muito. Mas se Deus está falando que é bom, então eu não tenho que questionar isso.
Uma vez perguntaram para Jesus, bom mestre, Jesus na qualidade de homem, ele falou assim, olha, só existe um que é bom, só Deus. Então não vem com esse papo não. Né? Vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e segue, não vem querer me agradar não. Esse é o espírito que movia. Né? O Pedro chegou, Senhor, os caras vão matar o Senhor, os caras não vão voltar para lá não, os caras vão detonar e nós também estamos com, vai sobrar para nós também. Eu falei assim, olha isso que ele falava, Senhor, tenha piedade de ti. Jesus ele chega e fala assim, arreda de Satanás, demoniado. Chamou o próprio discípulo de demoniado. Depois do homem ter passado pela escola de discípulo, pelo encontro, pelo reencontro, pelo pós-encontro, pelo desencontro. Irmãos, tudo, depois que aquele homem já estava pronto para ser um apóstolo, Jesus falou assim, arreda de Satanás. Você me serve como pedra de tropeço. Porque Jesus sabia discernir o espírito que estava movendo o coração das pessoas. Jesus, irmãos, ele não sonda atitude, ele sonda intenções. Porque através das nossas intenções é que a gente luta por uma atitude. Então, qual era a intenção que estava por trás daquilo ali? Judas, o Pedro tentou me ajudar, poxa vida. Mas espera aí, qual é a intenção que está por trás? Não é uma intenção divina de Deus, é uma intenção de eu não ir para a cruz, não morrer na cruz, e aí o meu sangue não é derramado, aí não tem como eu ir e mandar o Consolador. Não, é Satanás. E Jesus dá uma dura nele, arreda de Satanás. Só que, se você olhar meia horinha antes, Jesus falou assim, quem o povo fala que eu sou? Não. E vocês? Que é isso? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, na mesma intensidade que a gente pode ser usado pelo Espírito Santo, se nós não tomarmos cuidado, é a mesma intensidade que nós podemos ser usados por Satanás. Pedro já era um obreiro. Mas Deus falou, arreda de Satanás. Então, irmãos, qual é o espírito que move para a comunhão? Qual é o espírito que está dentro de você? Você tem dificuldade com comunhão? Você tem dificuldade com relacionamento? Eu pergunto, essa dificuldade que você tem com relacionamento é uma dificuldade de Deus? Será que Deus tem dificuldade? Será que o Espírito de Deus tem alguma dificuldade com a gente? Então, se existe alguma dificuldade de relacionamento, irmãos, então o problema não está no Espírito Santo, está em qualquer espírito, menos no Espírito Santo. E aí eu tenho que sondar o meu espírito. Talvez eu tenha um espírito de complexidade, né? Todo complexado. Talvez eu tenha complexos físicos. Talvez eu tenha complexo na minha alma, de relacionamento. Me sinto sempre coitadinho, ninguém liga para mim, ninguém me olha, ninguém me atende. O pastor passou com pressa e não me atendeu, porque também eu nem destaco na igreja, não tenho nada na igreja, não tenho cargo na igreja, não trabalho na igreja. É por isso que o pastor não liga. Irmãos, é por isso que o pastor não liga. Quem é que falou que o relacionamento desses homens com vocês está baseado se você trabalha ou não na igreja? E ele fala aqui, quão bom e quão suave. Irmãos, viver em relacionamento traz suavidade. Por que é suave? Jesus falou assim, olha, o meu fardo é suave. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Irmãos, quando nós estamos em união, sabe o que acontece? É que gera refrigério, porque a gente conversa dos nossos pesos, é ou não é? Conversa dos nossos conflitos, das nossas falhas, a gente troca uma ideia com o irmão, a gente pensa que tem problema. Eu não sei quem de vocês já tiver essa experiência, você sai de casa para ir para uma célula, aí vai ter comunhão na célula, aí começa a chegar os bolos, começa a chegar os salgados, aí você estava até com um problema, aí você vê aqueles salgados chegando, e fala, rapaz, alguém ora aí para nós comer? O peso vai saindo, vai vir no refrigério, eu não é? E aí acaba, aí está um irmão, aí você está cheio de problema, aí o irmão falou assim, olha, posso falar um negócio, gente? Uma irmã, e aí ela vai contar o problema dela com o marido, ela vai contar o problema dela com os filhos, ela vai contar de uma tragédia financeira, ó, meu carro deu perca total, não teve jeito, e o seguro tinha acabado um dia antes de eu bater, não sei o quê. Aí você fala, gente, eu estou no paraíso e não sabia. E sabe de onde que veio? No momento de comunhão, de refrigério. Sabe, irmãos, Deus quer dar o refrigério através da comunhão. Irmãos, não vale a pena viver intrigado, não vale a pena viver intriga. Sabe por quê? Porque isso traz jugo, isso traz peso.
Viver em comunhão, irmãos, traz refrigério. Amém ou não? Você consegue falar para o irmão que está ao seu lado? Irmão, viver bem com você traz refrigério. Teve um irmão que recebeu assim. Não se dá o braço a torcer. Olha o que ele fala mais. Com bom e suave que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso. Diga, é como óleo precioso. É como óleo precioso. Irmãos, quando a Bíblia fala é como um óleo precioso, é que está falando de um óleo especial mesmo. Óleo de oliva é óleo de oliva. Óleo da oliveira é óleo da oliveira. Mas quando a Bíblia fala assim, é o óleo precioso, irmãos, aí nós temos que nos associar ao Espírito Santo. Amém ou não? A Bíblia fala assim, irmãos, quando a igreja, quando os irmãos vivem em união, a Bíblia fala assim que existe um óleo ali no meio daquele lugar que ele é precioso. Amém ou não? É precioso. Irmãos, às vezes a gente se acaba, vamos fazer campanha do Espírito Santo, tá bom, vamos, 7 dias, vamos fazer uma vigília do Espírito Santo, para nós nos encher, e tudo isso é válido, só que a Bíblia está falando que quando nós estamos em comunhão, é semelhante ao óleo precioso, ou seja, o próprio Espírito Santo está ali com a sua preciosidade, ali o Espírito Santo está para mover os dons, ali o Espírito Santo está para poder mover o quebrantamento dentro de nós, ali o Espírito Santo está para nos trazer a cura, ali o Espírito Santo está para nos dar autoridade, ali o Espírito Santo está, irmãos, para nos encher, amém ou não? Nós nos enchemos quando nós estamos juntos. A Bíblia fala assim para nós buscar a Deus, buscar o Espírito Santo como? Salmodiando, cantando hinos espirituais, cantando cânticos ao Senhor, estando juntos, sabe, um orando pelo outro, a gente servindo uns aos outros. Irmãos, e outra coisa, quando a Bíblia fala aqui, irmãos, de comunhão, isso não é a ausência de problema. Diga, comunhão não é a ausência de problema. Irmãos, porque nós somos seres humanos. De vez em quando dá uma raiva, não dá não? Quem é sincero de falar? Aí, só 3. Só as pastoras. Irmãos, de vez em quando dá vontade de roer a cara daquele irmão que você explica 10 coisas para ele, a mesma coisa. E não entrou, meu Deus do céu, me dá vontade de matar. É ou não é? Já viu o pastor bravo? Já viu o pastor bravo? Não, nunca viu? Hoje... Pastor bravo, irmãos, é a coisa mais terrível que existe. Por quê? Porque a gente tem um instinto humano como qualquer pessoa, só que nós temos uma consciência espiritual. Então a gente fica bravo. Glória a Deus, irmão, olha, você que quebrou a cadeira, você sabe que custou 10 pau, né? Custou 100 pau. Se é uma pessoa do mundo, falou assim, ó, amanhã você põe essa mesa no lugar aqui, senão eu quebro tua cara, entendeu? Eu não mandei você quebrar esse negócio, não. E é o seguinte, já vai procurar uma loja agora, é ou não é? O cara já se expressa. Mas, pastor, é uma mistura de raiva com amor. Irmão, você sabe que custou R$35 uma mesa dessa, né? Branquinha. Você viu a marca? É importante que seja da mesma marca, por quê? Porque a gente encaixa uma mesa na outra, né? E aí o irmão, tá bom, irmãos, tá bom, pastor, vou comprar a mesa. Passou um mês. Aí o pessoal vai usar as mesas. Fala, pastor, está faltando uma mesa aqui. Aí você lembra do irmão. Aí você liga. Hello? Excuse me? Hello? Ô, pastor, Pai do Senhor! Irmãos, a mesa lá da Marfinite que nós... Ô, pastor! Rapaz, logo esse mês aqui aconteceu um negócio. O meu fogão estourou, eu tive que comprar um fogão novo e não consegui repor a mesa de novo. Se é um cara do mundo, fala assim, ó, vou te matar hoje na esquina. Você aprender a pagar a mesa dos outros. Pastor, não. Ô, irmão, vê se mês que vem você faz isso pra gente, porque o pessoal precisou usar a mesa lá, ficou desfalcado uma mesa, e foi justamente a mesa que você, mas por dentro dele, ele falou, eu vou matar, eu vou tirar a Santa Ceia, eu vou tirar o ministério dele, eu vou acabar com a raça dele, eu vou acabar com a família dele, eu vou acabar com os filhos dele, eu vou acabar com tudo dele, eu vou destruir ele, eu vou... Mas é a raiva de pastor, ele só pensa, quando ele vê o irmão, ô irmão, a paz do Senhor, eu cobrei de você lá, mas... Fique em paz, fique em paz, fique em paz. Agora deixa pastor quebrar a mesa de alguém.
Pastor lá deve e não paga. Não deveria nem estar no ministério. Sabe, irmãos, a Bíblia fala que nós precisamos lutar por essa unidade. Não vai ser fácil. Não é ausência de problema, mas é a presença de maturidade. Comunhão é isso. Não é ausência de problema, mas é a presença de maturidade. Nós temos maturidade de como tratar as nossas questões. Uma questão de Paulo, né? Paulo ali falando da igreja de Coríntios, e aí houve o problema lá de um menino lá que estava transando com a enteada, né? Com a madrasta, e aí Paulo ele escreve a carta indignado, falou, mas que eu gostaria de estar aí com vocês, vocês iam ver sua raça de gente ruim, eu ia acabar com a raça de vocês, eu ia botar todo mundo para sentar, e vocês não tomam nenhuma providência, vendo esse camarada dentro da igreja tomando a Santa Ceia, e vocês não tomam nenhuma providência, Paulo nervoso. E aí Paulo então começa a dar um ensino sobre como tratar os problemas dentro da igreja, as demandas, as questões, e aí Paulo ele chega e fala assim, gente, vocês não conseguem tratar as demandas entre vocês, como que julgaremos o mundo? Paulo lhe fala isso, irmãos. Ele está escrevendo para a igreja, expressando uma falta de maturidade para tratar os problemas. Aí ele fala assim, e além de vocês não saber tratar os problemas entre vocês, vocês levam os problemas de vocês para quem? Para os infiéis. Ou seja, aí eu tive uma treta com o irmão aqui, por causa do louvor, por causa de alguma coisa. Aí o irmão sem maturidade, sentado lá com a família incrédula, estou chateado com a minha igreja onde eu congrego. Irmão, você acredita que tem crente que faz isso? Irmãos, para vergonha nossa, tem crente que senta com a família incrédula, fica lá tristão. Aí a mãe, o que foi, menino? Está triste, não está comendo direito, emagrecendo? Sei não, o pastor lá me deu uma bronca, mãe. Uma mulher espírita. O pastor te deu uma bronca? Eu vou lá falar com ele. Mãe, por causa de um problema não, mas ele não teve culpa não. Aí vai querendo consertar, sabe? Irmãos, Paulo falou isso, gente, vocês não conseguem ter maturidade para tratar os problemas entre vocês, e vocês pegam os problemas de vocês e levam para os incrédulos. Irmãos, quando nós não estamos com condições de tratar os nossos problemas entre nós, de sentar e conversar, pedir perdão, acertar, buscar justiça, quando nós não conseguimos fazer isso, irmãos, é porque nós estamos com a nossa maturidade defasada. Nós estamos virando crentes velhos, mas a maturidade não renova. E viver em comunhão é isso, é lutar, irmão, ser maduro para tratar as coisas. E ser maduro às vezes é abrir mão. Irmãos, é fazer o que Paulo falou, sofre o dano. O irmão está devendo, o irmão está me devendo, o irmão está me devendo, vou pôr na justiça, o irmão está me devendo, não sei o quê. E aí a Bíblia ensina, quem mandou emprestar? A Bíblia ensina para não emprestar. Mas se emprestar e a pessoa não te pagar, o que João falou? Sofra o dano. Pastor, pediram meu cartão emprestado dentro da igreja. Se a pessoa que está te pedindo o cartão, ela pode pagar? Amém, pode. O problema não é ela poder pagar, o problema é se ela não poder pagar, você pode pagar. Uma vez meu pai, ele pediu um cheque para mim. E eu sei das condições financeiras do meu pai, é meu pai. E ele pediu um valor do cheque que eu falei, meu Deus do céu, quem poderá me defender? Eu falei, pai, eu não vou dar esse cheque para o senhor. Por quê? Porque se houver um problema, pai, eu não tenho esse valor para poder te ajudar. Lá onde o senhor está comprando, lá eles fazem pelo menos em 2 vezes, não faz em 2 vezes. Falei, se fosse pelo menos em 2 vezes, pai, se o senhor não pudesse pagar, eu poderia pagar em 2 vezes. Mas esse valor, se der um pepino, eu não tenho, vai voltar o meu cheque. Irmãos, eu não emprestei o cheque para meu pai. Porque eu não tinha condições, e eu sabia que as condições financeiras dele, era muito elevado o valor. Irmãos, a Bíblia fala para a gente prestar a Deus um culto racional, irmãos, pelo amor de Deus, ao vacilômetro, liga esse negócio. A primeira pergunta, a pergunta mágica, para evitar contenda dentro da igreja e esses problemas, é assim, uma pessoa vai pedir cartão, vai pedir cheque, você fala assim, meu irmão, mas por que você não vai usar o seu? Porque tive um probleminha, você teve um probleminha, você vai ter um problemão para o meu. Então, a paz do Senhor, me dá um abraço. Nós vamos tomar a Santa Ceia junto, irmãos. Mas eu não vou poder
emprestar o meu cartão para você. Irmãos, um dos maiores problemas que traz desunião dentro da igreja hoje é essa liberdade que às vezes a gente tem de empresta, compra aqui, usa o seu nome ali, vamos ali comigo e que não sei o quê. Esses negócios, irmãos, dentro das igrejas é algo forte que pega. Que pega. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque o diabo se alimenta dessas coisas para tirar irmãos da igreja, para gerar intrigas. E principalmente quando focaliza famílias. Por exemplo, tem uma família de 10 pessoas na igreja, e aí tem outra família aqui de 7 pessoas na igreja. Aí os dízimos se atraem. Aí eles pegam alguma coisa emprestada. Pronto, quando sai a família inteira chateada. Irmãos, vamos tomar cuidado. Vamos lutar por essa comunhão. Irmãos, se tiver que falar não, fale não, mas não perca a sua amizade. Amém ou não? Diga não, mas não perca a sua amizade. Irmãos, tem gente que tem ciúmes do carro. Irmãos, eu não tenho apego, mas eu tenho ciúme. Não sei se é a mesma coisa. Quando eu falo ciúme, é assim, por exemplo, é o zelo, exatamente, um ciúmes com zelo. Por exemplo, eu sei um irmãozinho que ele é ruim de embreagem. Eu já dirigi com ele. Ele queima a embreagem, irmãos. O negócio dele é assim. É um demônio que tem naquele pé dele que... Irmãos, quando você está ali junto com aquele irmão, você fala assim, meu carro eu nunca empresto para esse irmão. Passa 15 dias, pastor, deixa eu ir ali com o seu carro. Não, eu já andei com você. Você acabou com a embreagem do teu carro, eu fiquei com dó. E eu não vou fazer isso com o carro que eu dei para Jesus. Irmãos, eu falo não. Agora, quando é uma pessoa centrada, uma pessoa equilibrada, pessoa que entende, eu tenho maior liberdade. Não, irmão, vai lá. Um irmão chegou para mim, aniversário de casamento. Rapaz, eu estava com um mês que eu tinha comprado a Meriva. Uma Meriva Exitronic. Até eu estava aprendendo a dirigir aquele carro. Que tem uns macetes lá e tal, não sei o quê. E quando eu comprei o carro, que o pessoal falou assim, pastor, você comprou uma Meriva Exitronic? Eu falei, sim, meu. Já comecei com o semi-automático. Ele falou, Eu falei, o quê, seu invejoso? Ele falou, prepara o bolso. E aí, irmãos, um mês que eu estava com o carro, curtindo o carro e tal, pegando as manhas do carro e tal. Aí, um irmão chega lá em casa com a esposa e os filhos. Pastor, nós estamos fazendo aniversário de casamento e nós queríamos dar uma descidinha aqui na praia. O senhor não quer emprestar a Meriva para mim? Irmãos, sabe quando congela o tempo? Quando eu voltei em si, eu ouvi as vozes assim, Arnaldo, e várias conversas. Irmãos, eu peguei a chave, peguei os documentos do carro, coloquei em cima da mesa, eu falei, meu irmão, esse carro ele custa 27 mil reais. Cara, se acontecer alguma coisa nesse carro, você vai ter 27 mil reais para repor esse carro para mim? Não, pastor. Meu irmão, se dá um problema de uma perca total nesse carro, ou dá um problema que o seguro não cubra, você vai poder pagar? Está aí o carro, está aí a chave do carro. Irmãos, eu não regulei, não falei não, mas eu conscientizei. A esposa falou assim, amor, vamos aqui perto de casa mesmo, a gente comemorar nosso aniversário. Eu falei, glória a Deus, aleluia. Deus está movendo, Deus está movendo, Deus está movendo. Irmãos, jantaram, comeram a comidinha da pastora Sandra e foram embora para casa felizes. Porque eu conscientizei eles. Meu irmão, você vai pegar um carro automático de um irmão. Você não conseguiu comprar ainda uma bicicleta para você. Você vai ficar com um carro automático andando para cima e para baixo. Você bate esse carro. Você dá uma perca total nesse carro. Meu irmão, eu quero dizer, você vai arrumar um problema para o resto da sua vida. Você vai acabar saindo da igreja sem pagar o carro. Você vai acabar, porque o irmão vai ficar cozinhando teu galo. E, irmão, meu carro? Quanto que era mesmo? 70. Então, eu quero o carro. E aí, como é que nós vamos fazer? Você não vai vender a casa? Não posso, porque meus filhos, pois é, eu vou ficar sem carro. Irmãos, o que acontece, Vilela? Desunião. Cuidado, irmãos, com essas coisas. E ele fala assim, com bom e suave, como óleo, como a cabeça. Irmãos, a cabeça, ela fala de sabedoria, de inteligência, sabe, de capacidade. Irmãos, eu sempre falo essa frase lá na igreja.
Você sabe o que é inteligência? Inteligência é não se recusar em pensar. Irmãos, quando nós estamos em união, quando nós vivemos bem com as pessoas, quando nós temos bons relacionamentos, você sabe o que esses bons relacionamentos geram para a gente? Inteligência. Sabe por quê? Porque pessoas, elas são variadas. Você está ali, você aprende um negócio com um mecânico ali. Eu aprendi uma coisa com o Mel, que pode colocar a mão. O Gibson. Eu estou hospedado na casa dos Gibsons. Eu acho que ele parece mais com o Richard Gere. Eu acho. O Du falou assim, continua pregando, pastor, continua pregando. E onde eu estava mesmo, gente? E agora, hein? Você aprende um com o outro, irmão, sabe? Você evolui, você fica inteligente. E agora, eu aprendi com o Mel que ele não precisa desligar o disjuntor para mexer na resistência do chuveiro. Olha que maravilha, gente. Não dá choque? Não levou, mas não, isso não quer dizer que não dê. Tem que ter inteligente. Você é louco, rapaz. Então, irmãos, quando nós estamos em comunhão, quando a gente tem relacionamento, você aprende uma coisa com o irmão ali, você aprende uma experiência aqui, sabe, uma coisa, você vira mecânico, você vira eletricista, você olha, por quê? Porque você está em comunhão, você está trabalhando junto. Irmãos, esses mutirão, eles são cansativos, né? Mas pensa num método de trabalho gostoso, é mutirão. Você entende, irmãos, quando a gente está em unidade, como é gostoso? E lá no Vilela, o pau quebra lá, irmãos. O Tiago me prendeu numa jaula por causa de um pininho que quebrou da geladeira que ele foi dar pro Du. Tá gravado. Quase me bateu. Falei, gente, esse povo aqui é doido. Nós fomos buscar a geladeira, irmãos. Parecia que nós não estávamos buscando a geladeira, não. Parecia que a gente estava enterrando uma pessoa, fazendo um velório. O Vilela, vamos embora, pastor, para de lavar essa geladeira direito. E o Tiago, cadê meu pino? Eu falei, gente, vamos entregar a geladeira do homem. E o pau quase quebrou. E chega lá. Aí essa mulher também, irmão, já chega murmurando. Não, a geladeira é menor do que eu. Sabe? Aí, irmão, nós trabalhamos, esforçamos, suamos a camisa, irmão. A gente pega, liga a geladeira para ir feliz, lá direitinho, bonitinho. Geladeira menor do que eu. Tinha maior, não? Ainda murmurou. O Eduardo, irmãos, a gente está lá comendo e bagunçando e brincando. Ô, gente, a casa é dele. Vamos embora, gente? Nós... Doido para dormir, irmãos. Por que não é sincero e fala logo, ô, bando de gente ruim, sai da minha casa que eu quero dormir. Fica jogando indireta, sabe? Mas a gente se diverte, não é gostoso. Irmãos, eu moro lá na zona leste de São Paulo, esse povo mora aqui no Alphaville de São Paulo. Só tem gente rica. Eu olho para vocês, irmãos, só gente rica aqui nessa igreja. Pô, que maravilha. Sob a barba, irmãos, na cultura judaica, olha que coisa interessante, na cultura judaica, Eduardo, olha para mim agora. Por que você fica olhando no relógio para acabar logo? Vocês querem que acabe já, irmãos? Tá vendo aí, ó? Fica aí. Oh, meu Deus do céu. Tá acabando, irmãos, na cultura judaica, chamou de Mel Gibson. Na cultura judaica, irmãos, quem tinha barba era símbolo de beleza, de formosura. Não é o seu caso, na cultura judaica. Irmãos, quando há comunhão, irmãos, há uma beleza de Deus no ar, amém ou não? Sabe, irmãos, sabe qual é a melhor coisa de nós sabermos que estamos fazendo a vontade de Deus? É estando em comunhão. É estando bem entre nós. Poxa, eu estou chateado. Irmãos, eu não vou tomar Santa Ceia. Que é isso? Nós estamos aqui no mesmo mover. Eu não vou ficar brigado com você.
Ó, não foi fácil o que aconteceu não, mas eu quero abrir mão, a minha amizade com você é melhor do que as coisas que eu estou defendendo, amém ou não? Nós assistimos lá aquele filme Dois Papas, quem já assistiu? Irmãos, parecia o Mel Gibson e o Richard Gere. Já que você não quer, eu quero. E aí, irmãos, nós precisamos manifestar uma beleza, amém ou não? Nós precisamos manifestar, irmãos, o brilho, a luz de Cristo para as nações, para as pessoas, por meio da comunhão. Irmãos, é muito chato quando os nossos convertidos chegam na igreja e ficam sabendo que nós estamos brigados. Irmãos, olha, eu tive o desprazer de um novo convertido perguntar para mim: pastor, quantos anos aquele pessoal tem na igreja? Não, já tem uma caminhada aí, eles se converteram quando a arca de Noé foi feita e tal. Ah, pastor, eles brigam, né? Eles estão brigados. O senhor está sabendo que eles estão brigados? Novo convertido, irmãos. Fazer a sua observação. Irmãos, aqui está faltando a formosura, está faltando o brilho, está faltando a luz. E nós precisamos resgatar isso. Ele fala também do próprio Arão, que era o sacerdote. Irmãos, comunhão não é só para comer junto. Comunhão não é só festa. Eu digo lá na igreja, comunhão não é só farra. Porque tem gente, irmãos, vai ter um churrasco na casa do irmão, vamos ter uma comunhão. Aí ele usa como comunhão. O churrasco, comunhão. A macarronada, aí ele põe o nome de comunhão. Mas quando fala, irmãos, 5 horas da manhã vamos orar pela igreja, já não é mais comunhão. Mas em Atos dos Apóstolos, que é uma pequena associação a esse versículo, fala assim, olha como são semelhantes os dois. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aí quando é festa, quando tem comida, quando isso e aquilo, aí enche. Aí quando tem oração, esvazia. Isso não é comunhão. Existem níveis de comunhão. Eu estou aqui de férias. Eu estou num nível de comunhão aqui com o Vilela. Mas se o Vilela falar para mim assim, Arnaldo, nós vamos fazer uma campanha aqui de oração. E vai ser uma semana. Vem ficar uma semana aqui com a gente. E nós vamos orar todos os dias, 5 horas da manhã. Irmãos, eu largo tudo lá. E eu venho ficar. Porque a comunhão, ela não deve ser só quando é conveniente a mim. A comunhão, ela é necessária quando tem uma necessidade de Deus no ar. Quando é para comer junto, quando é, para poder usufruir, para estar, é chamado de comunhão. Irmãos, vamos comprar aí um negócio na igreja, vai custar aí R$100 de cada um, aí já não é mais comunhão. E a Bíblia fala no Atos dos Apóstolos que os irmãos, eles tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e depositavam. Era comunhão isso para eles. O partir do pão era comunhão. Mas hoje em dia, comunhão está relacionado só no partir do pão. Mas na luta não. Nas guerras não. Nas orações não. Perseverar na doutrina dos apóstolos não é comunhão. Cada um tem a sua vida, né? Eu penso assim. Eu acho que a palavra que o pastor pregou, não. Tem que ter comunhão na palavra. Todo mundo pensar junto. Amém ou não? Um reino dividido não subsiste. Uma casa dividida não subsiste. Uma família dividida não subsiste. Uma igreja dividida não subsiste. Então nós queremos comunhão? A comunhão tem que ser na palavra, comum. Então a mesma palavra que foi para o Vilela é para mim também. Quando a gente está lá ouvindo o pastor Ari, não tem esse negócio, aí foi para o Vilela. Já viu os crentes pá? Os crentes pá é assim, ó. E o irmão não veio. O irmão veio de manhã, ele tinha que ter vindo e agora. A esposa, se aquele infeliz estivesse aqui. Fica jogando as pasadas. Não. Você precisa se envolver com o contexto que você está inserido. Essa palavra é para mim, amém ou não? Essa palavra não é para quem não veio, essa palavra é para quem veio. É para você. Então, se nós pegar essa palavra e nós ter tudo em comum essa palavra, então eu estou vivendo em comunhão com você. Amém? Um só Espírito, uma só palavra, uma só fé. O mesmo Deus que se move em todos, que é por todos. Isso é comunhão. Amém ou não? Nós temos o mesmo Espírito, nós fomos batizados na mesma água. Nós temos o mesmo Cristo. Então os nossos pensamentos não podem ser diferentes. E ele fala aqui também, para nós terminar, da orla.
A orla é um conjunto. A orla não é só o vestido do sacerdote, é um conjunto. Desde o seu turbante até a roupa azul e vai descendo. E está falando o quê? Essa comunhão, ela é importante quando ela é feita no corpo de Cristo. Tem gente que fora do corpo se expressa tão bem, mas no corpo de Cristo, na totalidade, tem tanta dificuldade. Por que na célula você profetiza? E quando tem mover do Espírito Santo aqui na igreja, você nunca traz uma profecia? Está com medo de seus pastores julgar a sua profecia? Porque as profecias, a Bíblia fala que devem ser julgadas, devem ser avaliadas. Mas dentro da célula, nas casas, como diz Paulo, né, que anda de casa em casa e profetiza, eis que o Senhor está dizendo e tal. Por que você não tem coragem de mover com o Espírito aqui no nosso meio? Porque às vezes o seu Espírito não é o Espírito que envolve o corpo, mas é o Espírito que envolve a você mesmo. Os meus dons, irmãos, não é para me apropriar deles. Os meus dons é para servir os irmãos, amém ou não? Então, se numa célula Deus me usar numa palavra de profecia, mas se usar dentro da igreja também, eu vou me expressar. Deixa meu pastor julgar. Amém ou não? Por quê? Porque eu não posso ser uma pessoa lá em determinadas situações e aqui. Porque é isso. Nós temos que vestir a roupa do corpo de Cristo. Nós temos que usar a roupa do sacerdote. De Jesus Cristo. O orvalho de Hermon, irmão, isso aqui é uma coisa interessante, né? Era uma montanha enorme, onde, irmãos, à noite a temperatura caía abaixo de zero, e com a neblina aquilo virava um lençol de gelo, e tomava conta das montanhas. Quando chegava 10 horas da manhã, 5 horas da manhã, o sol ia tomando conta e refletindo naquele gelo, e aquela água ia descendo, irmãos, ia molhando e desaguava para o Jordão. E as plantas em lugares secos eram umedecidas por esse orvalho que saía do Monte Hermon. Irmãos, existe uma água de Deus que flui no meio da comunhão, amém ou não? Existe uma água de Deus que traz um refrigério. Existe um monte, irmãos, que traz um frescor, que é o monte santo do Senhor, amém ou não? A presença, nunca saia do monte do Senhor, nunca saia do altar do Senhor, nunca saia do monte Hermon, porque você sempre terá o refrigério. E o monte de Sião, que era a casa de Deus, o lugar do refúgio, o lugar do frescor, do refrigério, era a igreja de Cristo. Irmão, hoje nós estamos vivendo situações que Jesus está tão perto, que só em pensar em sair da igreja, irmão, já é uma loucura, só em pensar. Só em pensar em sair da igreja, só em pensar em deixar a casa de Deus, já é uma loucura que cada um de nós estamos fazendo. Fica firme, amém ou não? Fica firme. Eu quero passar uma coisa aqui para a igreja. Eu acho que toda pessoa que é sincera, ela causa alguns danos para ela. Mas é importante que ela seja assim. Por exemplo, eu não tenho medo de falar o que tem acontecido com a igreja brasileira. Eu passo mesmo, irmãos, isso é loucura. Girar desse jeito, pegar uma mulher no colo. Esses dias tinha um profeta aí, que o cara sentia de Deus, e dele entregar as irmãs, ele ia lá, pegava as irmãs, levantava assim, que o Senhor receba, que o Senhor receba. Tem uma igreja nos Estados Unidos, que tinha um tal de correção de Deus. Aí chamava um irmão assim, uma irmã, chamava na frente assim, ó, Deus está querendo te corrigir, lascava no tapa no pé do ouvido. Irmãos, e as pessoas submetiam, era a correção de Deus. Aliás, que, né, para alguns dá vontade, meu irmão, vem cá. Irmãos, é uma igreja doente. Nós temos que lutar, irmãos, por uma saúde da igreja, amém ou não? E sabe qual é a melhor coisa para nós aqui da Jesus Salva, da videira? Sabe qual é o que nós aprendemos? Sabe o que é a recomendação nossa? Olha o que a Bíblia fala. Vocês, deixa o pau cair a folha lá fora. Vocês permaneçam naquilo que aprendestes. Amém ou não? Irmãos, eu vou permanecer no que eu aprendi. Acabou. Pastor, você viu lá, e que não sei o que, o Espírito tomou, e que não sei o que. Meu Deus, eu não aeronave, e não sei o que. Falei, irmãos, ó,
Eu não vou julgar se é Deus, se não é. Eu vou me manter naquilo que eu aprendi. E eu aprendi que o Espírito Santo ele é sujeito ao profeta. Eu tenho vontades, mas o Espírito Santo fala assim, meu filho, não é porque você tem vontade, você tem que fazer isso. Permanece no que você aprendeu. Lucidez, sobriedade. Isso é muito bom. Então eu vou falar uma coisa aqui. O Rio Jordão, na época de Naamã, para terminar mesmo, viu, irmão? Sem brincadeira. Até porque não é de se brincar isso que eu estou falando. Eu estou fazendo aqui uma denúncia da igreja. Na época de Naamã, o Rio Jordão representava a igreja. Já havia 3 anos que não tinha chuva. O Rio Jordão era uma lama. Era semelhante ao Rio Tietê. Era lama. Os animais faziam cocô à beira do rio. As aves, os passarinhos, aquilo ali era um esgoto. Naamã foi lá e o homem de Deus falou assim, vai lá no Rio Jordão e dá 7 mergulhos. Ele não gostou. Ele falou assim, mas lá na Síria tem 2 rios, Abana e Farfa, que são 2 rios de águas cristalinas. Eu, como um general da Síria, eu vou cair nessa igreja com esse monte de problema. Eles falam de adultério, eles não sei o quê, pastor ladrão, e que não sei o quê. Eu vou lá? Não vou entrar na igreja. Quer nem saber esse negócio de crente. O homem de Deus simplesmente falou assim, ele não quer? Geazi, vem cuidar da sua vida. Vamos servir a Deus. Aí o soldado dele falou, meu Senhor, tanta coisa que se o homem pedisse para você, você faria. Você não vai dar 7 mergulhos. Irmãos, a igreja pode estar suja. A igreja pode estar toda limitada. A igreja pode estar com um monte de coisa errada. Mas é lá onde os leprosos serão curados. A igreja pode ter suas limitações, a igreja pode ter suas falhas e falhas terríveis, mas é aqui que as pessoas vão chegar, elas serão curadas das suas lepras. É aqui que o bêbado vai ser livre, é aqui que o drogado vai ser livre, é aqui que os casamentos serão restaurados, é aqui que os jovens vão deixar as drogas, é aqui, sabe por quê? Porque aqui é o Jordão de Deus, mesmo com a lama, mas existe o Espírito Santo que está aqui para curar. Amém, pessoal? Então, vamos ficar juntos. Vamos ficar juntos. Nem que for no Jordão, mas vamos ficar juntos. Nem que for no meio da lama, vamos ficar juntos. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele traz águas do trono de Deus para purificar as águas amargas. Amém ou não? Para purificar os charcos que estão lotados de lodo. O Deus é poderoso. E eu vou dizer uma coisa para você, a igreja brasileira, ela passará por um tempo de limpeza, de purificação, e o poder de Deus vai cair no meio dessa igreja, e, irmãos, e todas as nações vão querer vir saber o que a igreja brasileira tem de especial, que as coisas acontecem aqui no Brasil, e muitas nações irão ser atraídas para o Brasil, irmãos, para entender que Deus está sarando as águas do rio, e eles vão descobrir que o que foi importante é que a igreja permaneceu juntas, mesmo no meio do lodo. Amém ou não? Vamos colocar de pé, dando uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Nós vamos fazer um apelo diferente hoje. Você vai procurar uma irmã, você vai procurar um irmão, porque a Bíblia fala assim, olha o que a Bíblia fala: orai uns pelos outros. Orai uns pelos outros. Isso é comunhão. A comunhão não é só de comer junto, de almoçar junto, de viajar junto, mas a comunhão também está relacionada à oração. E nós precisamos ter comunhão de oração. Amém? Então, eu não sei qual é a música que os irmãos vão ministrar para nós, mas eu gostaria que vocês fizessem isso agora. E eu quero que o irmão procure aquela pessoa que você nunca orou junto com ela, nunca. Pastor, olha, talvez a pessoa está lá no outro ponto lá. Uma pessoa que você menos tem comunhão na igreja. Aquela irmã que você menos... sabe, é de outra célula, não é da célula fulano lá, Emanuel, eu sou da célula Peniel. Eu falei, não, agora acabou o negócio de célula. Agora é comunhão entre os irmãos. Amém? E as águas que saram, elas vão manifestar. E Deus vai usar a sua vida para curar o irmão. Deus vai usar a sua vida para restaurar o irmão. Amém ou não? Sai do seu lugar, procura uma pessoa, enquanto nós vamos cantar uma canção. Isso. Procura aquela pessoa que você menos conversa na igreja.
sem conveniência. Não procure uma pessoa pelas suas conveniências. Isso. Procure uma pessoa que você menos conversa. Deixa a timidez de lado. Você que tem dificuldade de relacionamento, é a hora que você tem que quebrar essa dificuldade agora. Essa timidez, acaba com isso agora. Isso. A igreja tem que ficar junto, nem que for nos problemas, na dificuldade. Oh, aleluia. Manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar. Ora pelo irmão, ora pelo irmão. Uma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti uma manancial cujas águas nunca se altarão. Sei que Deus tem pra ti uma. Isso, ora pelo seu irmão, cura o seu irmão, sara ele, aleluia. Ora junto, deixa a timidez de lado. Isso não é de Deus, essa dificuldade não é de Deus. Essa dificuldade pode até tirar você da igreja. Abençoar quem Deus quer libertar. Meus lábios, vou profetizar sobre a sua vida. Aleluia. Manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre sua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti manancial, cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti, oh aleluia, cujas águas, oh aleluia, nunca ficarão. Sobre tua vida, sobre tua vida nenhuma maldição te alcançará. E que Deus tem pra ti uma manancial cujas águas nunca faltarão. Sara, Pai, sara os rios, sara o Jordão, traz o brilho, traz a valorização, traz a formosura, para a tua igreja, meu Pai. Oh, aleluia. Traz a comunhão da oração, aleluia. Chegou até o final. Eu tenho convicção de que essa mensagem edificou a sua vida. A nossa igreja é assim, como uma família alegre, que vive e acredita no amor, comprometida com a palavra de Deus e comprometida com você. Eu quero te convidar a compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas possível, para que elas também sejam abençoadas e edificadas. Deus abençoe muito você e até a próxima!